Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade e Cultura, eu sou Alexandre e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que todo mundo já passou. Quem aí já não teve algum animal de estimação e esse animal sumiu de repente, pessoal? Eu particularmente tive um cachorro, pessoal, e hoje eu vou contar a história desse cachorrinho para vocês. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal, deixe joinha e ative o sininho para receber as notificações. E vamos para o vídeo, pessoal. Bom, meus amigos e minhas amigas, há alguns anos atrás eu criava um cachorrinho. E esse cachorro era muito querido por mim. De repente esse cachorro sumiu e não apareceu mais. Passou basicamente uns 6 meses. E com o tempo eu fui sentindo aquela saudade dele e não o encontrava. Passou-se bastante tempo, 6 meses se passou, e eu já estava desesperançado com a ausência desse cachorro. Se você aí passou por uma situação parecida de algum animal, algum objeto ou algo de estimação que você tinha e sumiu, conta aí pra gente, pessoal, porque são histórias que deixam a gente muito lembrado, ou seja, fica aquela marca na cabeça da gente para sempre, pois coisas de estimação deixam a gente com a memória muito acesa e a gente passa a lembrar disso pelo resto da vida. Bom, pessoal, vamos conversando aqui sobre o cachorro. Com 6 meses depois, eu estava em um restaurante e esse cachorro de repente apareceu. Mas eu percebi que era um cachorro? Não, pessoal. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava perguntando quanto era o preço do almoço e o cachorro deu uma mordidinha, fez cócega na minha mão. Eu me assustei, dei um pinote e de repente o cachorro estava todo arrepiado olhando para mim. Ele tinha levado chuva e ele me reconheceu no restaurante. Desse dia para cá eu levei o cachorro para casa de volta, mas só que com o tempo ele voltou para a localidade que ele estava. Ele não passou a se acostumar mais na minha residência, pessoal. Eu sempre buscava ele e ele voltava para a minha residência, para outra residência novamente. Ou seja, ele não se acostumou mais no local em que ele morava, que era na minha casa. Então, pessoal, ficou aquela situação, eu trazia ele, ele voltava, eu via ele na rua, ele não se acostumou mais. E com o tempo, eu soube que esse cachorrinho passava por muita dificuldade, por muita fome. Eu ainda tentei trazer ele para a minha casa várias vezes, com muita pena, com muita saudade, mas ele insistia em voltar para outra casa. Então, pessoal, eu lutei muito para que esse cachorro estivesse do meu lado, porque ele era uma maravilha. Quando eu ia comer, meio-dia, ele colocava o queixinho assim, na minha perna e ficava esperando que eu jogasse algum pedacinho de carne para ele comer. Ele fazia, ele olhava para mim, quando eu olhava para ele, ele tirava a cara para eu não perceber que ele estava olhando para mim, pessoal. O cachorro era uma gracinha. Maravilhoso era esse cachorro. Porém, infelizmente, com o tempo, fui procurando onde ele estava, quando ele sumia, e eu cheguei a um local específico que ele estava. Porém, meus amigos e minhas amigas, como parece que é coisa do destino, ou quando tem de acontecer, ou ele se habituou demais a esse local, que eu sempre tentava trazê-lo, mas ele voltava para o mesmo local. Bom, meus amigos e minhas amigas, com o tempo eu soube de uma notícia que não foi muito agradável. O cachorrinho estava passando por algumas dificuldades, mas ele estava muito habituado no local. Eu tentava trazê-lo e ele voltava de novo para o local. Infelizmente, com o tempo, eu soube que esse cachorrinho que eu gostava tanto, ele tinha morrido. E eu fiquei muito triste com isso, porque ele estava tão habituado no local que eu não conseguia trazer ele mais para minha casa. Mas boas lembranças eu tive desse animal. Ele passou por 3 donos e ele só durou mais tempo, se criou na minha mão. Mas infelizmente com o tempo ele se desabituou do local que estava e passou a morar em outro local e não chegou a se habituar mais no local que morava, que era na minha residência. Com isso, ele ficou no local, eu tentava trazer ele para casa, ele voltava de novo, e como eu vivia muito ocupado, trabalhando, eu não tinha tempo de estar procurando ele direto, ele saía, andava quilômetros para ir para outra localidade que ele estava.
E eu soube dessa triste notícia que ele tinha morrido. Triste mesmo. Quem já teve um animalzinho de estimação e ele sumiu e você recorda dele, deixa o comentário aí no vídeo, meus amigos e minhas amigas, para a gente conversar a respeito desse assunto. Um forte abraço, tchau, tchau, pessoal!